Já está no Instagram, a gente está ali ao Salve, vivo e a cores. salve, nação peregrina! Boa noite! Aqui estamos, eu e a Zilene, para uma live cheia de amor. Vocês já sabem o processo, né? Vão entrando e vão falando se está tudo bem, se vocês estão ouvindo, se eu e a Zilene estamos aparecendo bem para vocês. Já dão uns joinhas aí para a gente saber que está tudo bem. Uhul! Ah, o Ru ali, o Fox. Boa noite, pessoal. Tudo bem, queridos, queridas? Ai, tão bom estar aqui com vocês. Sejam todos bem-vindos. Fazia tanto tempo que a gente não tinha uma livezinha, né? Nossa, bastante, Como né? é Que que a vocês gente. estão, gente? Boa noite, a Marilis, é assim que Marilis. pronuncia? Ah, Tieme, boa noite, Murambu, Tieme. Kemi, Turuna, Focus, Oi, Marcinha, todo dia Doriola. santo. A Marcinha entrou ali, Ah, Marcinha chegou! Marcinha! querida. Oiê! Nádia, tudo bem? Gente, eu não consigo falar o A nome de todo mundo, vai Paty entrou, testando, vai Paty passando. Narras. Que legal, legal vocês estarem aqui. Vocês sabem que hoje a gente vai falar dos nossos grupos. Eu e a Zilene, a gente se juntou para fazer dois grupos muito bacanas para o Caminho de Santiago esse ano. Um deles é o grupo para o Caminho Português Central e o outro para o Caminho Inglês. Tem outros grupos também, mas o que nós estamos juntas são esses dois, e é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Vamos falar exclusivamente desses dois caminhos. Nossa, chegou um montão de gente de repente. Olá, Olga, olá, Klinger, Jau, Ana, Magno, tudo bom, gente? Como é que vocês estão nessa noite de quinta-feira? Tá calor aí onde vocês moram, gente? Me fala uma coisa. Vocês acreditam que aqui em Floripa está frio? E fechei a casa e por isso que eu tô de regata, porque eu estava com frio, em pleno verão, gente. Isso Eu que não eu te gosto disso. perguntar, né? Porque eu tô de manga, porque em São Paulo tá frio. Gente, isso não tá certo, não. Não tá certo, não, gente. A época não é de fazer frio agora, não. Ô, gente. Oi, Jaqueline, tudo bom? Valéria, Oi, Rafa, Jalmira, querida. boa Ana, Aninha, noite, querida. peregrinos. Valéria. Frio em São Paulo também, né? Pois é, Lagarto, Serra, bom. É Sergipe, Lagarto, Sergipe, não Recife. deve nem um pouco tá frio. Não, deve estar um calorzinho gostoso lá. Ai, 26 graus, ai, vou mudar para aí. A Jalmira falou que tá muita Chuva chuva em aqui em Araxá, Araxá. meu Deus! Tudo ótimo, linda noite, Bragança Paulista, tá frio. Então, gente, tá errado isso. A Márcia não vai opinar, porque a Márcia está em Portugal, em Ponte de Lima, e está 6 graus. 6 E graus, amanhã vai ter geladíssimo. neve. Posta Ela umas disse que fotos vai pra ter. gente aí, Marcinha, das neves. Clima ameno no Rio, gente. Tá vendo Ela falou que como tá estava debaixo errado? das Clima cobertas. ameno no Rio não tá certo isso, não. Cá em Portugal está um frio que não se pode. Ana Pois Cristina. é, pois é, olha. Gente, então vamos ao que interessa. Vamos falar do caminho. Vamos começar a falar primeiro do caminho português central. A gente vai dar uma geral de como que é a coisa toda, vai tirar dúvidas. E aí depois a gente entra no tema do caminho inglês, que pouca gente ainda conhece esse caminho, o que é uma pena, porque ele é muito bonito. Já o caminho português, ele é o caminho preferido dos brasileiros, né? O caminho português central. Então a gente já está mais familiarizado, mas eu tenho certeza que se você chegou agora nesse universo da peregrinação, você vai se surpreender com esse caminho também. Certo, gente? Então vamos lá. Ah, Muzinha! A Saudade de você, musa. Oi, querida mulher. musa. Nossa, quanto tempo que eu não vejo ela por aqui. Beijo, Pois musa. é. A Su, querida. Oi, Su. Muita Então, gente Vi, querida. vamos lá. Ah, Conta para vamos. esse pessoal como que é o caminho português central. Então, geralmente o pessoal que ainda não peregrinou nenhum caminho de Santiago, né? O pessoal tem perguntado,
Pergunta sempre como que surgiu o caminho português, né? Então, o caminho português foi mais ou menos no século XII que houve a necessidade de algumas rotas religiosas e comerciais, e ela acabou se consolidando quando a rainha Isabel foi peregrinar o caminho de Santiago, desde Portugal até Santiago de Compostela. E depois ele se fortaleceu, a peregrinação cresceu, e também com a divulgação dos Cavaleiros Templários, né? Isso também teve um boom assim e ajudou também o caminho ficar conhecido. Então a peregrinação foi se consolidando com o tempo, né? Então, desde o início do século XII, a rainha ela peregrinou o caminho do século XIV, e aí a coisa veio até hoje, então o caminho só cresceu, e nós temos a felicidade de estar peregrinando o caminho português desde Porto. Então, o nosso caminho, geralmente o caminho começa em Porto, o caminho central começa em Porto até Santiago, são 240 quilômetros, né, que a gente percorre até Santiago, só que o nosso grupo de agora, nós optamos para começar o caminho em Barcelos. E aí, os peregrinos têm perguntado, mas por que Barcelos? Por que vocês escolheram E essa cidade? Barcelos, E por Barcelos é uma quê? cidade, primeiro que é uma cidade linda, ela fica a 40 quilômetros de Porto, então nós vamos ter nosso encontro em Portugal, na verdade, né, em Porto, e depois Porto. nós vamos ter um transporte que vai nos levar até a cidade de Barcelos, que é a cidade do Galo, é uma cidade linda, charmosa, e que também tem a história, né, do Galo, do peregrino, é uma cidade de fé, é uma cidade de muita lindeza, assim, gente. Eu não sei para quem, não sei se eu vou contar a história, porque a Eu história a gente também, pode. né? Tem a história do Galo. Por que a cidade do Galo? Porque teve um milagre, né? Que um rapaz de muito pobre, ele se envolveu com uma moça da família rica, né? Da época, e não era permitido esses romances, né? Proibidos. E depois os pais dela não aceitavam e acusaram ele de roubo, e ele foi julgado, tipo, agora você vai morrer porque você lá não era permitido roubo. Eles fizeram tudo isso para afastar a filha do rapaz. Só que na hora eles tinham assado um frango, né? Um galo, estava na mesa para ser servido para a família. E ele falou, antes de ser morto, ele falou que aquele galo que estava assado, cantaria. Ele era inocente, e realmente isso aconteceu. Então foi um milagre. E essa história correu-se. E a gente leva esses contos, né? Porque nos Caminhos de Santiago, como o português, ele tem muitas histórias, muitos contos, e se torna parte do caminho, né? Então, a cidade tem vários galos pela cidade, um mais bonito que o outro. Nossa, tem uns maravilhosos, assim, os mais estilizados, e tem pelas praças. A cidade é muito fofa, é muito charmosa. Tem um riozinho que passa, uma ponte que a gente atravessa, é a parte velha, a parte velha, histórica, né? Que é velha, de velha não tem nada, é velha só no tempo, mas ela é muito bem conservada. Depois você atravessa a ponte e tem do outro lado, tem a parte a moderna e a antiga. A gente chega pela antiga, assim, pela nova, né? Daí atravessa para a antiga, não é isso? Continuando o É, caminho? É isso. é, A gente chega pela já parte no, moderna e atravessa a ponte e vai pela parte antiga, parte histórica, lindíssima. a gente chega Então, por nós Barcelos, né? Exatamente. Então, pessoal, nós optamos para iniciar o caminho ali em Barcelos por esse motivo, e também pelo motivo que quando a gente inicia ali na Catedral da Sé, em Porto, o caminho, como o caminho central e o caminho da costa, a gente sai exatamente da frente da Igreja da Sé, onde também se pega, os peregrinos geralmente pegam a credencial ali, quem não vai com a credencial do Brasil, pega ali na Catedral, e tem as setas que saem dali, dos dois caminhos. Só que o caminho português central, infelizmente, nas duas primeiras, principalmente a primeira etapa, se passa por uma zona industrial, que não é nada assim tão agradável para quem vai para o caminho e já começa a caminhar e passando por uma zona industrial, cheia de asfalto, ou tem essa opção, geralmente o pessoal pula de metrô, e a gente não queria que os peregrinos iniciassem dessa forma, falamos, vamos fazer a partir de Barcelos, que aí já começa numa cidade linda, histórica, e que sai caminhando, né, já da cidade. Então, essa foi a nossa
decisão de iniciar ali em Barcelos, e eu tenho certeza que quem estiver indo neste grupo vai amar, não é, Dê? Exatamente. Na minha opinião, o caminho central fica bonito a partir de Barcelos, onde fica mais interessante, mais agradável, começam os bosques. Então, acho que vocês vão gostar. E quando que nós vamos? Então, quando que nós vamos? Nosso caminho é do dia 9 de abril, agora de 2026, e terminamos, voltamos de Santiago dia 21 de abril para Porto. Então, é de 9 a 21. Então, a gente vai encontrar em Porto, depois a gente só vai com o grupo para Barcelos, aí nesse dia vai ser livre. A gente vai encontrar pela manhã, vamos marcar um horário, depois à noite vai ter a tarde livre em Barcelos, que é muito pertinho, se não me engano, dá 1h30 de ônibus, é muito próximo. E nós chegaremos em Barcelos, tem a tarde livre, e depois teremos o jantar de confraternização, até para o grupo se conhecer e se, né? Tem todo aquele momento de euforia, de início de caminho, de conhecer os amigos, os colegas que estão ali para caminhar junto. Então é muito legal esse primeiro jantar, né? Essa primeira conexão ali do caminho, e depois no outro dia iniciamos a caminhada. Tudo bem. E teremos quantos quilômetros? Então, nosso caminho vai ser de 200 quilômetros no total, né? Então, vai ser menos 40 quilômetros, que é do caminho original, que a gente vai pular, 2 trechos. Mas também já vamos começar numa parte linda, e o caminho todo daí para frente é só maravilhas, só vivências, uma melhor que a outra. E aí, vamos lá. O que mais, Dê? Eu queria que você falasse um pouco sobre o roteiro, que a gente desenhou ele com umas quilometragens, coisa linda. Então, geralmente, se vocês, para quem já fez o caminho ou já pesquisou sobre o caminho em português, ele tem umas quilometragens maiores, assim, sabe, no dia a dia. O que, que nós fizemos? Nós, como o caminho tem algumas. Todo caminho, né? Eu sempre falo, tem suas retas, suas subidas e suas descidas, tem seu grau de altimetria. Então, nós desenhamos o caminho, diminuímos a quilometragem diária, até para ficar tranquilíssimo, para no outro dia falar assim: ai meu Deus, será que amanhã eu aguento caminhar? Vai aguentar, porque a quilometragem maior do nosso caminho será de 22 quilômetros. Olha que espetáculo, Olha não é? Mamão com que coisa açúcar. linda. Exatamente. A Marcinha está falando ali que do Porto até Barcelos são 50 quilômetros, 45 a 50 minutos. Mais próximo ainda, Marcinha, do que eu imaginei. Que eu achava que dava 1 hora e pouco até Barcelos. Melhor ainda, que a gente vai ter mais tempo ainda para desfrutar dessa cidade linda. Então, a quilometragem diária vai ser muito tranquila, vai ser tranquilíssima. Então, vocês não se preocupam que, ai meu Deus, será que eu vou caminhar muito? Não, o máximo é 22. Tem dia de 15, 17 e assim vamos. Então, não vai ter esse problema. E cada dia vai ser uma experiência fantástica. E a questão das hospedagens, acho legal você comentar também como que vão ser as hospedagens. Exatamente. Para este grupo, nós colocamos só quartos duplos, então em albergues super fofos. Então, quartos duplos com Tem banheiro, não vai hotel ter. também, gente, E tem tem hotel também, viu como estamos chique? Vamos ficar em hotel. Dessa vez não vai ter albergue municipal nem paroquial, então o grupo vai estar bem tranquilo, não vai precisar tipo levar saco de dormir, porque os albergues privados dá tudo isso para gente, roupa de cama e tudo certinho, não precisa levar o saco, é menos um peso, é mais espaço para a gente colocar outras coisinhas na mochila, né? Nós vamos ter carro de apoio, que vai, um carro contratado ali de Portugal, que vai nos acompanhar, levando todas as mochilas cargueira, para quem não queira carregar, quem queira peregrinar com a mochila, claro, vai poder ir com a tua mochila, mas a grande maioria vai deixar no carro, e o peregrino, nós vamos caminhar só com uma mochilinha de ataque, que ali vai ter o nosso protetor solar, nosso corta-vento, nossa capa de chuva, porque nós vamos numa época que pode chover sim, né, porque é abril, e é um clima delicioso. Então, olha que maravilha, olha que
que espetáculo de peregrinação. Não vai nem carregar uma mochila pesada. Então, a gente está falando. Lógico que não é para exagerar também, né? Porque o máximo assim leva 10 quilos, porque senão o carro de apoio vai chiar com a gente. O carro de apoio não é um caminhão, nenhum É ônibus, um carro, é um carro. exatamente. Então, a gente vai ter essa assessoria também. Então, olha que delícia, né? É um parceiro lá do caminho. Então, só a mochilinha de ataque é só viver e experienciar tudo que o caminho está lá nos mostrando todo dia. E aí, que mais que É, tem? eu quero dar boa noite para o pessoal. Entrou bastante gente agora. Boa Ai, a noite, Márcia pessoal. Senler, oi, querida. O A Marcelo gente Peral, está querido. Érica, a nossa Érica também, que vai com a gente. aí, Érica. A gente então está aqui falando do caminho português central, para quem chegou agora. Mais para frente a gente vai falar do inglês e quem tiver dúvida já pode ir colocando aí, tá bom, gente? Ah, a Márcia A está Márcia está perguntando perguntando sobre toalha e roupa de cama. Não, amada, não precisa levar nada, não. não Que precisa, luxo. Márcia. A gente vai ter tudo isso aí todos os dias nos albergues. Márcia, eu e a Zilene, a gente tem umas manias de sempre que a gente vê um riozinho, a gente para e molha o pé na água gelada Deixa os para pés dar lá. uma revigorada no ânimo, sabe? Aquele pé dolorido, assim, sofrido, que eu não sei se você coloca ele numa água gelada, mas não é para ficar 3 horas, não, é só dar aquele susto para não dar bolha, né? E aí, por causa disso, a gente sempre leva uma toalhinha pequenininha, sabe? Aquelas toalhinhas que você compra que seca rápido. Mas isso é opcional, não é obrigatório levar, né? Então, a gente leva porque a gente faz isso e a gente dá essa dica para quem quiser. Então, leva uma toalhinha, mas é aquelas bem levinha, tá? Viva É o verdade. caminho, Marcelo Peral! Aquele querido. É, como tá falando da toalhinha, a Dê falou, nós aproveitamos demais todos os riozinhos, falar do caminho português. Eu fiquei muito surpresa com o caminho português, porque ele tem muito bosque, muita água, muito riozinhos, muita ponte linda que a água passa límpida embaixo, então tem como a gente acessar ali o lugar mais baixo, sentar, colocar os pés para quem gosta, como a Dê falou. É uma delícia, porque eu, particularmente, eu acho que desincha o pé, refresca e dá, nossa, dá um gás, assim, sabe? Então, tá aí para levar uma toalhinha pequena, mas não precisa de roupa de cama e banho, com certeza não. Oi, Mara, também vai com a gente, Mara, querida. A sementinha. Klinger, haverá peregrinação no mês de outubro? Não, a gente não tem nenhum grupo em outubro. Eu vou levar um grupo para o Primitivo em setembro, mas em outubro, por enquanto, não. Só se vocês pedirem muito. É, vai que vocês vêm Oi, com vários Érica. amigos aí. Se tiver vários amigos, a gente pensa no assunto. É, a gente faz o grupo. Oi, Mara. Vamos mostrar umas fotos e Vamos, que aí das fotos a gente vai acrescentando coisas que aqui do. aí a galera vai tendo uma ideia de como é que é. Vocês estão vendo bem, né? Me fale se Dando para as ver a fotos foto? estão Oi, a aparecendo Fátima, bem querida. bonitinho. Saudade, Boa amiga. noite, Fátima. Acho que agora apareceu para vocês. Entrou, legal. Seu. Então, aqui é o começo de tudo, Barcelos. Olha que lindeza, gente. Olha essa ponte maravilhosa, romana, espetacular. Gente, a cidade é linda E demais, é de é chorar de muito linda. gostoso. É Aqui é linda. só uma amostra grátis, assim, do que é o caminho, do que é a cidade. As fotos não estão na sequência, elas estão meio aleatórias, assim, do jeito que eu fui achando O bonito. caminho é extremamente demarcado, né? Claro, pelas nossas queridas setas amarelas, elas setas, elas flechas amarelas, e também com a ali com a vieira, né? Que ela também tem a Uhum. marcação e que esses totens o caminho inteiro. Olha ali, ó, é uma pontezinha bem baixinha, já tem um rio, uma água correndo ali, maravilhoso. É o caminho, uma quase todo o caminho a gente passa por esses bosques, com essas águas, com essa vegetação. É lindo. Olha isso, esses portais. Eu adoro ver esses portais. É como se a gente estivesse transportando para outro local. E Olha também aqui. tem essa parte histórica, né, É a que é parte bem histórica. legal, Não, o muito caminho é bonito muito rico em também. história. A gente vai ter vivência da parte histórica maravilhosa. Olha esse aqui. Olha essa água. Isso é um A verdadeiro transparência. espelho.
Eu peguei uma Gostei. parte da foto, mas esse rio ele tem uma cachoeira, assim, que na parte de cá. Nossa, eu fiquei um tempo ali também apreciando esse lugar. Olha os bosques. Mais bosque. Ah, essa ponte é legal, né? Na divisa de Portugal e Essa é a Espanha, né? famosa. É. É a Zilene lá na frente, ela já está chegando em Tui, e aqui Você para ainda está trás em é Portugal. Valência. Eu estou em Valência, É. Você está em eu estou Valença. em Eu estou em Portugal. Tui já. É, Tem uma divisão. Essa foto aqui é icônica, volta ali, essa é do Manuel, isso aqui é em Ponte de Lima, que é uma cidade também que eu fiquei muito apaixonada pela cidade, onde a Marcinha, nossa parceira do Trilho Santo Itali, está nos assistindo, ela mora lá, e aí a gente atravessou junto a ponte no outro dia para continuar o caminho, que a gente dormiu no início da cidade, né? Que a cidade é lindíssima, e a gente atravessa uma ponte linda sobre um rio, e aí chega no Manuel, que ele é icônico ali daquela parte do caminho, e ele carimba a credencial, ele é todo cheio de sorrisos, as toca pessoas adoram, sino. adoram parar, tem um sino, eu amo sino, ó, ele está carimbando minha credencial, e eu toquei o sino, é claro, né? Porque eu não fico sem tocar o sino quando eu toco com o sino no caminho. E ele é uma figuraça, então ele faz parte do caminho português e de Ponte de Lima, é claro. Se não vê o Manuel, não passou ali por Ponte. É. A Márcia, inclusive, estava considera falando aqui, a do Trilho Santo, que a ponte de Barcelo é de 1325. Uau! Uau! É lindíssima aquela ponte. Márcia, eu falei para ela, falei, gente, é uma cidade que eu moraria fácil, porque é de uma beleza e é uma cidade parece que é uma cidade grande, mas é uma cidade pequena, é grande com cara de pequena, mas ela é pequena. Eu não me lembro quantos habitantes que tem, mas é linda demais. É moderna e histórica ao mesmo tempo. Ela tem seu lado moderno e tem seu lado, não é velho, né? É o lado histórico mesmo, antigo, né? É. Linda, linda e E, conservadíssima, e sabe que me chamou maravilhosa. atenção também um monte de igrejinha bem restaurada, bem bonitinha, conservada, Sim, né? demais. Era uma mais fofa que a outra. Olha isso aqui, mais um riozinho, uma ponte, olha os peregrinos indo caminhando ali. O tempo todo a gente passando, e depois também é lógico que a gente adentra por Aqui, cidades aqui já é pequenas, Ponte de Lima. na chegada, né? Olha que linda. As casas são todas com É, floreiros nas janelas. Agora, essa deixa eu foto só linda fazer uma pausa, peraí, que tinha demais, alguém me perguntando a Mari. da credencial. No nosso grupo, a gente já vai dar a credencial, já vai sair do Brasil com sua credencial. Exato. Já está E, incluso, e meninas. exatamente. E aí alguém mais aqui respondeu que também dá para incluir, quem for por conta própria, na Catedral do Sé do Porto também tem. E aqui estamos no meio da Labrurra. Essa parte do caminho, as pessoas geralmente ficam meio assustadas, falam, meu Deus, porque se lê muito e se fala muito, né, dessa parte do caminho português. Aqui é saindo é sentido é de Lima a Rubiães, né? Então, É. ele tem essa parte, a gente começa uma subida, a gente passa pelo asfalto, depois de calçada, né? Aquelas calçadas Uhum. mais antigas, e depois a gente adentra no bosque, e sempre subindo. Acho que, se não me engano, de total de subida, quase 10 quilômetros de subidas, mas assim, é uma subida que você é uma subida disfarçada, porque você vai andando, 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 e a paisagem é muito bonita. Eu lembro bem que a gente parou num café, num restaurante, bem no início da subida. Aí nós falamos, vamos aproveitar para a gente comer alguma coisa, tomar alguma coisa, que a gente vai começar a subir. E todo mundo ali fala a mesma coisa. Olha, aproveite aqui, descansa, porque vai começar a subida. E realmente é uma subida que a gente vai, o caminho é para curtir, é para vivenciar, então a gente vai devagar, vai aproveitando. Ali é o início da impressão, será que ali já inicia a Labrurra? Porque a Labrurra é grande, mas o pedaço mesmo, que é de pedra, que é mais complicado, que exige mais atenção, é curto, não dá, acho que 700 metros, sabe? Que é dentro de um É. bosque, que a gente vai muito E eu devagar. achei assim, o bom da Labrurra é que você tem uma subida, aí tem um plano, aí depois sobe de novo, aí tem outro Sim, plano. Então, tem sempre um plano depois para você dar uma recuperada. exato.
E aí tem muita É o sombra. mais desafiador mesmo desse caminho, mas eu É. achei legal, porque tem bastante sombra também, o que ajuda. Então, Tá? achei E que aí, não aí é tão monstruoso não quanto é o um povo bicho de diz. sete cabeças. E aí você vai caminhando devagar e nesses pontos de muita sombra e tem umas pedras grandes, dá para você parar, sentar, tomar alguma aguinha, sabe? Descansar e depois continua. Depois a gente chega num platô lá em cima e aí continua o caminho. Mas eu achei lindíssimo, até essa parte que exige, sabe? Mas para todos nós que estamos treinando, eu tenho certeza que todos vocês estão treinando bastante, né? Para deixar assim o joelho, o tornozelo, as pernas fortalecidas, a gente faz ó, só de É, boa. eu Então, também achei além lindo. do grau de dificuldade É, de altimetria, é lindo, então não se preocupem. É, a gente eu faz, achei também. Para mim, eu acho que é o dia que a etapa é mais bonita. Achei eu muito acho, bonita. eu acho. Aí, Temos aqui um pouquinho de Pontevedra, que é lindíssima. esse santuário, né, é visto por cima, ele é em formato de concha, é da Virgem Peregrina. E a Virgem, ela tem vários looks, gente. Ela tem mais look Toda que vez, nós peregrinas, viu, meninas? Ela tem acho que 12 ou acho que é por aí, é mais de 12, com certeza. Acho que era 12, 16, é uma coisa. Eu lembro que era mais dava para ela usar, repetir look no ano, e aí ela se ela tem trocasse todo mês. eu acho que foi aí um lugar que eu já vi a imagem maior dentro de uma igreja de um santo. A Santa Peregrina ela é enorme, ela tá lá na frente, né, no ali no púlpito ali onde fica atrás do padre. Ela é grande e ela tem cabelos que são cabelos reais, não é peruca. Me falaram que é cabelo mesmo. Então você fica olhando. Quando eu É, entrei, e assim, ela troca de look de acordo com as festividades da Igreja Católica. Ah, se é Páscoa, ela tá com aquele look que faz jus àquele feriado, se é tipo outro dia santo, ela veste outro look. Então, ela tem um guarda-roupa chiquetoso, né? Com os vestidos é. lindos. Então, eu achei muito É diferente. muito bonita essa santa, é bem diferente Ela mesmo. estava. Aqui acho que não estava em reforma. Você não tirou a parte de reforma, porque estava em reforma Não, essa daqui eu tirei em abril. em abril, né? Agora em É, setembro, outubro que a gente passou, tava uma tela, estavam reformando toda a parte da frente e é, já tem um tempo que está reformando, mas ela é linda, dá a impressão que é pequena, assim, muito mas não é, bonita. ela é meio redonda. E o que eu achei mais interessante é que lá de cima, se você, tipo um drone ou, sei lá, tirar uma foto, ou fotografar ou filmar, tem o formato de uma concha. E se você for bem de longe, porque tem uma praça gigante, um largo grande, em volta cheio de restaurantes e bares, é um lugar lindo. Eu fiquei apaixonada em Pontevedra também. E É, o é centro histórico fervilhante, de uma Ponte cidade alegre, parece uma cidade brasileira, muito é, alegre, sabe? O pessoal é é, muito eu assim, também acho. É sabe? uma cidade histórica linda e muito Linda. vibrante. A Cecília, eu até encontrei uma amiga no caminho, ela estava lá e ela me falou bastante sobre a história ali de Pontevedra. Eu fiquei mais apaixonada. Nós sentamos num bar mais longe, ficamos olhando ela de longe. Lindíssima, vocês vão amar. A Fá tá Sim. falando, cheguei de Ó, a Pontevedra. Érica que vai com a gente está falando que ela está treinando bastante. Ai, gosto Boa, sim. Érica. Ah, Ela é Virgem super Peregrina, estética, Lúcia. gente. É a Virgem É, Peregrina, o nome da santa. isso. Ai, calma aí, Gabi, que a gente já vai falar do caminho inglês. Espera um pouquinho. Vai ter ainda, calma. Exatamente. A Fátima está falando sobre o formato da concha da É, a faixa igreja. teve lá várias vezes. É isso aí, gente. E aqui temos o Pedron. Aqui nós temos o Pedron. Se você olha assim, eu não sei quem de vocês se manifestem, já viram falar sobre Pedron. Pedron é na cidade de Padrón, onde também nós vamos ter uma vivência lindíssima, histórica, porque a cidade ela é muito conhecida, se tornou muito conhecida desde séculos e séculos atrás, quando se conta, né? A história conta que Santiago, os restos mortais de Santiago, né? Saiu lá de Jerusalém e veio de barca até chegar no rio, deixa eu ver se eu lembro, rio Arouça, e que Na chega ali Ria de Aroça. lá de Arouça, e ele chegou numa barca de pedra
os restos mortais, e foi atracado em um pedrão, uma pedra, amarrado a essa barca. E esse pedrão, essa imagem que está ali, ela está dentro da igreja ali de Padrón, e é aberto para visitação, a gente pode visitar e visualizar esse Pedrão. Então, tem uma história maravilhosa e eles acreditam que realmente ele chegou ali, né? A história diz que chegou ali. Então, é muito... Nós vamos lá para a gente saber mais, vocês saberem mais. Eu já tive essa vivência com esse grande historiador e professor, o Manuel Garrido. Ele mora em Padrón há muitos anos, a família toda mora ali, e ele é um estudioso da história do Caminho de Ele é Santiago. historiador, né? Historiador, maravilhoso. Tem alguns livros já publicados sobre o caminho e ele vai apresentar para a Eu gente, tô com né? o livro dele aqui, ó, que Aí, é. ele assinou aqui para gente, deu para gente trazer para o Brasil. Eu e a Dê tivemos a honra de percorrer com ele ali algumas ruelas de Padrón, tomamos uma copa juntos depois, mais tarde, e a gente o grupo vai ter essa vivência, ele vai passar vai contar a história para gente, e depois a gente vai jantar junto. Então, é uma cidade lindíssima também, pequena, acho que, se não me engano, tem 20 mil habitantes, é a grande Padrón, né? E é linda demais, e a história é muito rica, né? Se falando em Santiago. Então, foi achado ali os restos, chegou, né, os restos mortais ali de Santiago, depois se perdeu por muitos anos a história, onde está os restos mortais. Depois foi encontrado por, acho que um eremita, né? E foi levado, se acredita que, se conta também a história, que foi colocado como que pode dizer, uma cripta na igreja de Santiago. Por isso também se originou e se construiu a igreja de Santiago de Compostela. E por isso que a gente passa ali e abraça o santo, nosso apóstolo, né? Quando a gente finaliza. Mas isso deixa para mais tarde. Então, é mais uma vivência histórica linda que o grupo vai ter. Então... E aqui também é em Padrón, né? Santiaguinho do Monte, onde acredita-se que também Santiago esteve aqui e fez pregações nesse local, né? A Fátima está falando aqui, fica debaixo do altar principal da igreja de Santiago. Isso Pedindo. mesmo. É isso mesmo, Fábio. Pedro, Betone, como posso fazer parte desse grupo? Chama a gente aqui, a gente no privado, que a gente já te passa é, todos os as detalhes. informações, valores, tudo certinho. É só chamar a gente aqui, mandar mensagem e assim que terminar a live a gente já fala com vocês, tá bom? Seja bem-vindo. Você estava falando sobre a vivência com o professor e alguém perguntou de turismo aqui que eu não estou encontrando agora. Mas acho legal você falar um pouco dessa parte, porque a gente está indo para um lugar tão histórico, com tanta coisa interessante, né? E tem mais E uma a gente coisa, precisa né? aproveitar, né? Além Pode, de pode toda falar. essa parte histórica de que é relacionada ao nosso apóstolo Santiago, também Padrón é muito conhecida. Quem já viu falar sobre os pimentos de Padrón? Aqueles uns que picam e outros não. Então, tem também os pimentos de Padrón, que é tipo uma iguaria, né? Que é servida nos bares de Padrón, principalmente, né? Surgiu ali pelos monges, né? Que foi trazido os pimentos ali para Padrón. Ele veio de... Aí é um mosteiro, eu esqueci o nome, é um mosteiro ali na região mesmo. Ele veio, os Aí monges eu não trouxeram, sei esse detalhe. os monges trouxeram os pimentos, a de Eles Herbon, trouxeram de do Herbon. México, se eu não me engano, não É foi? mosteiro de Herbon, veio de fora, Ah, né? E depois do mosteiro lá, eu acho que eles comiam já no mosteiro e levaram, e aí se tornou tão boom, é como se fosse o polvo lá na Galícia, né? Quando a gente chega ali
na Galícia. Quem não, se não passar por Padrão não comer os pimentos, não tem graça. Eles são verdes, eles não são vermelhos, eles são verdes. E quando É você tipo pega um um que pica, pimentão, né? É um é tipo um pimentão, pimentão então, é menorzinho, muito parece um dedo gostoso. de moça, né? Parece um dedo de É, moça verde. ai, uma delícia. É, Então, exatamente. eu queria falar um pouco sobre a parte turística, né? Que nosso roteiro, Fala. por ser um roteiro que tem a quilometragem um pouco mais baixa diariamente, né? A gente distribuiu de forma a ficar confortável. Isso também permite que a gente chegue no nosso destino e possa apreciar esses lugares, né? Você pode Uhum. dar uma volta em Ponte Vedra, você pode dar uma volta em Padrão, você pode dar uma volta em Ponte de Lima, em todos esses lugares, porque você está atravessando o oceano, a gente sabe que existe todo um esforço de tempo, de financeiro e anos que você talvez você nem volte para esse lugar. Então, a gente já pensou num roteiro confortável também para isso, para que a gente tenha esse tempo de fazer esse pequeno tour, né? Conhecer, desbravar o lugar, mesmo que em pouco tempo, até porque os lugares são pequenos, não precisaria Sim. mesmo de muito tempo. E a gente acha também importante ter um pouco dessa inserção cultural, né? De você ir para um lugar e também absorver um pouco da cultura, né? E por isso até que a gente incluiu dentro do nosso roteiro uma visita a uma quinta, Aham. né, Zi? Sim. Por isso que ó, E já a peguei até o Marcinha, vinho que está aqui, ó. aqui da Trilho Santo, que organizou para a gente, que ajudou a selecionar um lugar bacana para a gente visitar e também tomar umas copinhas de vinho, né? Nossa, e é um lugar muito que tem 500 anos de história e está na 16ª geração. Então vocês imaginam quanto de história tem esse lugar, quanto a gente vai aprender. Então, quando se fala em vinho, geralmente tem gente que fala, nossa, mas vai peregrinar e vão visitar a vinícola, está muito turístico. Não, a gente tem que pensar que a história faz parte da história de Portugal e Espanha, né? As videiras, as plantações de uva, porque a gente passa por muitas plantações e pro local, pro europeu ali, isso faz parte da alimentação. Então, o vinho é como comer pão e vinho. Eles tomam vinho no almoço, tomam vinho no jantar. Então, isso faz parte do dia a dia deles. Então, quando a gente vai para uma peregrinação, a gente tem que abrir a mente, não é só o caminhar, é estar com a gente, é se conectar com a natureza, mas também aproveitar a gastronomia, aproveitar, né, o vinho ali que está ali para gente, e a gente paga muito barato em vinho, né, Dê? A gente consegue no mercadinho Sim. comprar uma garrafa de vinho por 2 euros, 2,30, 1,80 de euro. Então, é maravilhoso. O vinho é mais barato que água. Então, é por isso que a gente colocou, a gente faz questão de falar sobre a vinícola que vai ser visitada. Não é porque a gente está turistiano, não, é porque o peregrino precisa saber que ali também isso é cultural do povo português e do povo É, espanhol, que está esses dois países faz parte do caminho português central, como o pimento de Padrão, né? E também a parte cultural, histórica, né? A gente precisa também vivenciar toda essa parte, porque o caminho só fica mais, engrandece, fica mais rico. A gente volta com certeza muito melhor e mais sabe um pouquinho das vivências do que a é. gente aprende por Até lá. porque a gente caminha no meio de um monte de videiras durante vários dias, a gente tem essa experiência, né? Que vai aguçando a vontade de conhecer mais. A Sim, sim. Márcia daqui dizendo que é legal a gente comentar que lá nessa quinta a gente vai ser conhecida pelo produtor, ouvir as histórias dele, da família dele. É o privilégio. Então a gente vai chegar e visitar aquele lugar, né? A gente vai sentar com o produtor, ele vai contar para a gente toda a história, vai tomar um vinho ali com a gente vai mostrar, explicar um pouco sobre cada vinho. Então é uma experiência diferente, sabe? Mais um bate-papo Sim. do que uma coisa formalzona. É, É nós a vamos. gente realmente ter essa experiência com a cultura local. Sim. Olha que é um privilégio. O próprio Alguém me dono ali. perguntou, eu ia dizer que alguém estava perguntando, acho que foi a Solange, se está frio em abril no caminho português. Olha, é friozinho, não é aquele friozão de agora que está 6 graus, que nem a Marcinha falou agora. Mas é friozinho, né? É primavera, mas é começo, então a gente pega um friozinho e não um friozão.
A Mara tá perguntando, e aquele lugar que se pega vinho e parece uma fonte? Esse é no caminho francês, Mara. Não é no caminho português. Não vai ser dessa vez que a gente vai pegar o vinho na fonte. Mas vai ter vinho barato para a gente pegar na fonte também. É, A Marcina, é, a Mar... não será uma prova de vinho somente, será uma experiência vínica super interessante. Ai, também acho. Tô ansiosa. Márcia, e a gente é muito grata pela Márcia do Trilha Santo, do Trilho Santo, que nos vai apresentar esse lugar icônico e com certeza o grupo vai ficar muito, muito maravilhado com tudo isso. E a gente vai provar uns 5 rótulos de vinho e também vai ter uma tábua regional de algumas petisquinhos, umas coisinhas para a gente beliscar junto com esse vinho e mais conhecer toda a história dessa família que já pensou, gente, 16ª geração, é muita geração. Então tem muita No história, mesmo lugar produzindo vinho, eu acho isso muito interessante. muito, muito. Oi, Fátima, oi, Mauro, Dandara, tudo bem? Mara Lúcia, bem-vindos. Que mais, gente? Ficou alguma dúvida? A gente esqueceu de falar alguma coisa? A gente ainda está em Padrão, tá? Nós estamos um passo para chegar a Santiago, então não chegamos ainda. Vamos falar só de chegar a É, Santiago, que a Ade vai falar do inglês, senão não, hoje. você sabe que a gente tem que falar também de Caldas de Reis, é uma cidade importante. Ah, sim, gente. Vocês viram que tem uma etapa que a gente chega em del Rey. Por que será que essa cidade tem alguma coisa lá para se fazer? Gente, tem alguma coisa interessante? Não sei. Termas. A cidade, ela é conhecida pelas termas, que vem lá dos romanos ainda, então ela tem uma longa tradição de ter essas termas, é, como é que fala? Que faz bem para a saúde, né? Tem termas Sim. públicas, então tem um lugar lá, tipo uma piscina, um tanque para você chegar, molhar os seus pés lá. Na E verdade, a tem água dois super lugares. quente. Isso é de grátis. E a água é quentinha e é terapêutica, então, e tem também as termas pagas, né? Os hotéis tal, que oferecem essa experiência. E é uma cidade que tem tudo a ver com o peregrino, né? Que a gente chega com os pés esbagaçados. Sim, e chega e coloca os pés, as pernas dentro daquela água, mas dá uma, sabe? Você sai outro de lá e fica aquele monte de peregrino, tudo sentado em volta dessa piscina de água quente, que é pública, é na rua, aqui tá a rua, e tá aquela piscina gigante de pedra, bem rústica, parece um lavadeiro de roupa, assim, aquela água fervilhando, e todo mundo com as Eu acho até pernas, que é é uma muito lavadeira. delícia. O dia que eu Super estava bom. lá, que eu passei, o pessoal tinha mulheres lá de biquíni, tomando banho e de roupa de banho, e a gente estava de bermuda e ficamos com as pernas dentro, ainda fizemos uma amizade, ficamos conversando com os peregrinos, muito gostoso, sabe? É Uhum. um lugar que vem muita gente também, a parte turística, né? Vem de fora para aproveitar as termas, e os peregrinos amam também, então é cheio de hotéisinhos na beira os hotéis, tem uns hotéis bons lá que tem as piscinas grandes que você paga, tipo, sei lá, 10, 12, 20 euros e aproveita, não sei, eles cobram por hora, se não me engano, para você tomar banho dentro É dos por hora. hotéis. É, e é muito gostosinho, então é mais uma vivência gostosa, né? Além das águas geladas nos riozinhos que a gente põe os pés, vamos ter a terma de água quente, que é deliciosa. Caldas del Rey. É Isso, linda, chega, passa por uma ponte linda e cheia de restaurantezinho. As cidades do caminho português é um charme, gente. É uma mais interessante que outra. exatamente. E, sei lá, acho legal também a gente mencionar da última etapa, que ela é bem curtinha, né? Que a gente chega cedo em Santiago. Sim, exatamente. Mais uma questão que a gente fez questão de deixar bem curta a etapa do último dia. A gente vai dormir em Milhadoiro. Então, dá quantos quilômetros? 8? Acho que é 8 até Santiago. É bem pouco, né? Acho que é Oi, 8, desculpa, eu estava lendo aqui, são mais ou menos isso, mais ou 8, menos 9 8. quilômetros. É, Aí a gente chega bem cedo em Santiago, dá tempo de assistir a missa do meio-dia, missa do peregrino, dá tempo de carimbar credencial, de pegar a Compostela, vai então a pegar as gente vai chegar Compostela. cedo, por isso, deixou uma etapa bem curtinha, que é para dar tempo de curtir tudo. Sim.
Ah, que bom que você está gostando da live. Vem com a gente fazer o caminho português. Vamos Vale caminhar. dizer que a gente tem poucas vagas para esse grupo, já tem Que bom bastante que tem gente poucas vagas, viu? que já fechou e tem bastante gente que está fazendo todo o processo de pagamento, preencher Uhum. coisas, etc. Então, são poucas vagas. A Célia, Ô, Célia, eu vou ter um grupo para o Caminho Francês em junho. Ele, não, ele é quente, principalmente mais para o final do mês, mas eu gosto. Não é alto verão ainda, né? Começo de junho ainda é final de primavera e o verão começa 22, se eu não me engano, de junho. Então, ainda não está muito quente, mas já está no comecinho, né? ai, nossa peregrina ali A entrou. Mara tá falando, tomara que a missa tenha Botafumeiro. Vamos torcer, eu sou pé Vamos quente, hein? torcer. O William falou que é a primeira vez que ele vai fazer o caminho português. Esse ano vai ser minha primeira vez. Você vai gostar bastante, William. O R. Gen Luna, me passe os detalhes depois, por favor. Como que a gente vai anotar para esse pessoal que está pedindo de as. Quem tiver interesse, eu peço para que vocês mandem uma mensagem aqui para a gente, no Instagram mesmo, chama a gente aqui no inbox, porque eu tenho medo de perder vocês aqui. Porque vai passando muito rápido as mensagens ali, não dá para anotar todo mundo. E aí depois vai desaparecer. Então, quem tiver interesse, por favor, manda uma mensagem aqui para a gente no privado mesmo, que a gente já dá Responde um já. alô. Pode Aproveitar as ser em qualquer um dos pouquíssimas vagas. perfis, tanto no meu quanto no da Zilene. É, a Get Back nesse junho que eu vou. Ah, você não está falando comigo sobre isso? Você que Você, fez esse comentário? ela ia fazer Acho o que a gente está se caminho, falando. ela ia fazer lá o caminho com a gente antes, se não vai dar, ela deu. Legal, legal. Mais alguma dúvida, pessoal? Vamos mudar de assunto? Então, pessoal, só para a gente finalizar então o caminho em português para pular para o inglês. Então a gente vai chegar a Santiago e depois a gente também vai ter uma vivência lá em Santiago, tá? Nós vamos assistir a missa, depois a gente vai ter o momento de conhecer os telhados da igreja da Catedral de Santiago. É lindo, que é uma pessoa também, uma guia experiente e contratada da catedral e da oficina. E ela é brasileira, mora muitos anos lá fora e vive ali em Santiago. E ela entende muito da história ali de todo o entorno e de dentro da nossa catedral maravilhosa. Então, ela faz todo esse tour com a gente, explica tudo, vai ser lindo também. E depois nós temos um jantar, né, também para fechar com chave de ouro ali em Santiago. Então, é muitas vivências, é muitos momentos para a gente se conectar com tudo e caminhar e se conhecer e fazer novas amizades. Então, você aí que está aqui nos assistindo, ou que conhece algum amigo, alguma família, algum familiar, né, que tenha vontade de fazer o caminho de Santiago e queira fazer em grupo, porque não queira fazer sozinho, ainda temos poucas vagas para o caminho em português e para o caminho em inglês. É por isso que nós fizemos essa live, essa chamada aqui, já para gente, tipo, gente, ou é agora ou nunca. Então, venha caminhar com a gente. Vamos ter o caminho em português agora em abril e o caminho em inglês em seguida, logo em seguida, em maio, que a D agora vai falar um pouco sobre ele, que também é um caminho lindíssimo e que é mais curtinho, mas é fofo demais e vale muito a pena. Quem não tem esse tanto de dias para fazer português, vamos fazer o inglês juntos. Cola aqui com É isso nós. aí. Boa noite para quem chegou agora. Eu ia só fazer uma consideração sobre a história da visita na catedral, que tem gente que me pergunta assim, mas o que que eu vou fazer no telhado, gente? Que vou Eu tinha cair, né? pensado nisso. Quando alguém me fez essa pergunta, eu falei, é verdade, né? Eu falando assim é meio estranho, mas o que que acontece? A Catedral de Santiago é uma catedral fortificada, ela foi criada para defesa da cidade. Então, o telhado dela, ele é caminhável, ele é todo de pedra. E assim até hoje.
Então, a catedral passou por uma grande restauração, e aí, depois desse restauro, eles abriram para visitação. Então, a gente entra na catedral, tem uma pequena explanação, né? A Fabi vai explicar um pouco para a gente sobre a catedral, a história dela, algumas curiosidades. Aí a gente vai até os telhados, passa pela Torre da Carranca, e a gente vê a catedral, assim, de dentro da torre, a gente fica vendo as outras torres, o sino. É muito interessante, Lindíssimo, além de ser muito bonito, maravilhoso. porque a gente vê tem aquela visão 360 da cidade. Então, é um passeio que vale bastante a pena. E fiquem tranquilos que não é um telhado de telha que você vai cair de lá. É como se estivesse andando em degraus largos e vai subindo. É muito seguro e muito tranquilo. A Su está falando ali. Espero conseguir meu voluntariado da oficina e receber vocês. A Sueli Cardoso, grande amiga, ela faz o voluntariado na oficina do Peregrino. Então, ela emite e entrega a nossa compostela quando a gente vai pegar. Tomara, Su, que você esteja lá. Vai ser um prazer, minha amiga, se Ai, entregar para o tomara nosso. mesmo. É isso, A gente. Érica tá animadona aqui, Érica, eu também. É, Mas Érica, olha, eu fico tão querida. ansiosa, se soubesse. A Jalmira, adorei o caminhável. A nossa Pois professora, é. a nossa professora universitária ali, adorou o caminhável, que linda. Vai, Dê, vamos mudar então para o próximo tour. Vamos para o inglês. O inglês, ele é um caminho que a gente não ouve falar tanto assim, né? Ele não é, ele é meio que um ilustre desconhecido para a gente. Então, para encurtar a conversa, ele não começa na Inglaterra, ele começa na Espanha mesmo, em Ferrol. Ele tem esse nome porque na antiguidade os peregrinos que vinham da Inglaterra, da Escócia, Escandinávia, irlandeses, eles chegavam de barco até o porto ali da Galícia e seguiam caminhando. Então, esse percurso por terra chama-se caminho inglês. Ele é um caminho curto, ele tem em torno de 122 quilômetros apenas, então ele é uma alternativa para quem ou tem pouco tempo ou tem um pouco de segurança, não sabe se vai dar conta de caminhar tantos dias, então ele acaba sendo essa alternativa, né? E aí eu queria fazer um adendo, como é que eu fui parar no caminho inglês, né? Porque eu fiz ele o ano passado. Tudo começou porque em 2023 eu estava terminando o primitivo, e quando chega no final do primitivo, nos últimos três etapas, ele encontra com o francês. E aí eu tive coisas do caminho, o caminho mexe muito com as nossas emoções, e eu tive uma crise de choro, assim, meio do nada, né? E eu fiquei muito incomodada, porque aquele trecho estava super movimentado. O caminho francês, esse finalzinho dele, ele é muito cheio, porque as pessoas que justamente não sabem se vai dar conta ou não tem muito tempo, acabam começando em Sarria. E aí o caminho fica muito cheio. E aquilo me incomodou demais. Eu falei, nossa, por que que as pessoas escolhem ir por Sarria, nesse tumulto para fazer uma peregrinação, sendo que tem um caminho inglês que não tem essa aglomeração, né? Mas aí eu fiquei perguntando, será que ele é legal? E aí assim eu fui parar no caminho inglês, nessa pergunta de que será que ele é legal? E eu me encantei com esse caminho. E eu já vou, antes de falar do grupo, eu gostaria de mostrar para vocês um pouco de como que é esse Lindíssimo. caminho. Deixa eu remover daqui. Gente, ele é um charme, é lindo demais. Espera aí que eu vou começar do começo. Olha essa foto. Fala que não é de babá. Espera aí, agora sim, eu vou começar de novo. Eu vou até deixar ele grande aqui para vocês verem. Ele começa aqui em Ferrol, que é uma cidade portuária, né? É uma cidade que já desde ali do comecinho ele já é bem sinalizado. Ele tem essa parte histórica, mas acima de tudo, ele tem muitos bosques, muita paisagem bonita. Ele é muito gostoso de caminhar. Você Os está sempre parreirais. caminhando em áreas rurais, em pequenas vilas.
Essa daqui é Ponte Delme, que é uma cidade muito charmosa, que tem um calçadão, assim, uma ponte lindíssima, a parte histórica bonita. Tem essas pontes de pedra medieval super antiga. A Su tá falando que ele é lindo, ela já peregrinou ele. Sim, gente, ele é muito, muito gostoso, muito agradável e tem esses sistemas de fontes de água potável que você e por todo o caminho. Então, vocês estão vendo uma plaquinha azul aqui? Nessa plaquinha azul, você já tem até um QR Code para você ver todo o mapa completo, mas ali você já está marcando onde tem a próxima fonte. E água geladinha, potável, isso não tem nenhum outro caminho, não vi. E é sempre assim, gente, sempre muito bosque. Aqui é Betanços, uma cidade super histórica também, que a gente vai inclusive fazer uma visita guiada com o historiador para saber mais sobre a cidade. E é assim até aqui ó, a ponte que eu mencionei de Ponte Delme. Olha que lindeza, gente. Igrejinhas bem preservadas, os óleos galegos que não pode faltar, né? Então eu me encantei com esse caminho. Eu falei, gente, e acima de tudo de ser muito bonito, muito agradável, ele é um caminho que tem uma boa infraestrutura e pouquíssima gente. Então A você Gabi tá consegue perguntando a estar altimetria dele. sozinha. A altimetria. Ele é um caminho que vocês viram que tem algumas fotos de cima, né? Então ele tem um caminho que tem algumas subidas, né? E tem uma etapa especificamente que tem bastante subida. O resto já é mais relativamente tranquilo, tá? E aí, o que que a gente pensou? Foi a mesma lógica. Vamos fazer um caminho que seja agradável para a gente caminhar, só que esse caminho ele não tem tantos lugares para a gente dormir quanto um caminho português central. E também tem poucas cidades interessantes. Então, assim, não dá para você falar, beleza, vamos quebrar essa etapa, e aí você vai dormir aonde? Num sítio? Sendo que se você anda um pouquinho mais, você já está numa cidade interessante que nem Betanços. Então, o que que a gente fez? O nosso roteiro ele vai aumentando gradativamente para o nosso corpo acostumar. Esses 122 quilômetros a gente vai percorrer em 6 etapas. A primeira etapa, 15 quilômetros, a segunda, 17, a terceira, 22, e a quarta, que é a mais difícil, que são 26 quilômetros, e a que tem a maior altimetria. Aí no dia seguinte já começa a reduzir, 25, depois 17, e a gente já chegou em Santiago. Então, O eu tenho Dê, certeza que quem vai para esse caminho não vai se arrepender, porque ele de fato é muito legal. Fala, querida. o Dê, lê a mensagem ali, a Gabi responde para ela. As subidas são em montanhas, é perigoso, tipo de escorregar e cair lá para Não, baixo? não, Não é montanha, definitivamente não. não. Não, 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 não. Deixa eu voltar aqui para a foto para explicar. Essa vibe aqui, se você olhar as trilhas do caminho, você vai ver que é sempre assim, essas estradas de terra batida, não é aquela pedraiada que escorrega, não tem precipício perigoso. Ele de Não. fato é bem agradável. Ó, vocês veem que você pode olhar que não tem um caminho daquelas trilhinhas estreitas com um monte de pedra, é zero perigo. Ele, inclusive, tem bastante asfalto. Tem gente que não gosta dele por causa disso, porque quando não está nessas estradinhas de chão batido, a gente está dentro de alguma cidade ou perto de alguma cidade, e aí a gente está caminhando naquelas estradinhas locais, sabe? Estradinha rural. Então, ele não tem nenhum problema, gente, nenhum risco. Tenho 2 filhos para voltar, preciso saber da segurança. E, Gabi, deixa eu te falar uma coisa. Esse caminho foi o caminho que eu mais vi pessoas com crianças e cachorro. Eu vi peregrinos assim, eu vi uma família inteira, que era o pai, a mãe, 2 meninos e um cachorro. Eu vi um outro cara com um cachorro pequenininho, e eu vi uma pessoa com um bebê, e eu vi uma outra família com uma menina bem pequenininha também. Então, é um caminho para você ver que ele é seguro, ele é
Como por ele ser curto, as pessoas acabam levando crianças e animais com maior frequência, eu E acredito. a Eu nunca tinha Gabi, visto tanto. ela já tá falando com a gente, então ela me falou mesmo nesse dia que tem dois filhos e nunca acho que viajou sem eles. Então ela tá preocupada, agora tá perguntando, Gabi, vamos pro caminho, fique tranquila, viu? Você vai amar. É, você vai voltar inteira, certamente, não tem nenhum risco. Ô, Dê, e geralmente esse caminho ele tem dois inícios também, né? Que dá para iniciar tanto em Ferrol É, como. é porque historicamente, os peregrinos chegavam mais pelo porto de A Corunha. Só que de A Corunha até Santiago dá 70 quilômetros, 70 e alguma coisa. E aí o que acontece? Não dá direito a Compostela. Então as pessoas começaram, agora na modernidade, né, as pessoas começaram a preferir começar em Ferrol por causa da Compostela. Então ficou mais popular esse trecho de Ferrol a Santiago do que o trecho lá que as pessoas mais percorriam no passado, que era a Corunha. E tinha sentido, o cara atravessava de navio, então vão caminhar, chegar mais perto possível, né? Então, por isso que a Corunha era mais popular. Então, a gente vai fazer esse grupo em 6 etapas. A gente vai começar no dia 27 de abril e termina em 6 de maio. Serão, então, 6 etapas e ao todo são 10 dias. Porque tem o dia que a gente chega e vai descansar, chega super tarde, aí no dia seguinte a gente tem um dia livre para conhecer a cidade. É, a gente chega, diferente do caminho português, a gente vai chegar em Santiago mais no final da tarde, né? Porque são 17 quilômetros. Aí a gente, no dia seguinte, é que a gente vai fazer esse tour pela catedral, pelo terraço, telhado caminhável. Aí no dia seguinte que a gente vai na missa e tudo, então tem mais um dia a mais, por isso que o total são 10 dias. A Fátima estava falando que Ah, fez o caminho inglês com os filhos adolescentes na época, pequenos. Então ela adorou fazer com os meninos. São três filhos. A legal, Gabi tá ali legal. preocupada com o jeito de chegar em Ferrol, AD. Então é assim, ó, você chega em Madrid, aí de Madrid você pega um trem até Ferrol. Aí, chegando lá no aeroporto, o que que você vai fazer? Você vai pegar um trem local, né, que é o Cercanias, até a estação de trem, que são os trens de longa distância, que é a estação Chamartin. E aí lá tem 3 horários que a gente vai para Ferrol: 8h25, 2h40 e 19h17. Então, são esses 3 horários de trem para lá. Então, a gente tem que conciliar o nosso voo para pegar um desses aí, e a viagem dura em torno de 5 horas, mais ou menos. O horário da noite, esse horário das 19, ele é mais rápido, 4 horas mais ou menos de viagem, mas E é uma se você só delícia a não estiver viagem de mais perto. trem, tranquilo, maravilhoso. Melhor que avião, no caso. Não, tem sim, Gabi, é trem. Olha no site da Renfe, renfe.com, você vai ver que tem esses 3 horários, tá? Ela tá falando que o voo chega em Madrid ao meio-dia e 40, então ela falou ótimo. Então dá para ela pegar tranquilo o Aí você horário do trem. pega o das 2h40, tem que dar uma corridinha para não perder. Fica bem em cima, né? Mas dá, acho que dá. A Jal tá Quero ir para o falando, Porto. quero ir por Porto. Então, é o Dá para ir de. caminho central, amada. Não, Vai dar bom, vai dar ela bom. quer do inglês, ela vai fazer o inglês, ela quer ir do Porto para Ferrol. Como é que faz? Ela tá perguntando. Do Porto para Ferrol. Eu acredito que vai acabar tendo que ir para Santiago. Eu Para estou pensando Santiago, aqui né? que eu E acho que pegar um trem, eu acho que vai ser um trem. Esse trem deve parar em Vigo, depois deve mais uma ir para conexão, né? Santiago e de Santiago vai para Ferrol. E tem Santiago ônibus deve ir também primeiro dele, para. E tem ônibus. tem ônibus de Santiago para Ferrol direto e é tranquilo e rápido também. Aí, ó, arrasou. É isso aí.
Isso, né? aí compra antes. Tá, entendi. Aí a Sul tá falando, acho que tem que ir até La Corunha, é porque É. faz conexão, né? Sul e La Corunha, que é ali do ladinho, e já vai Ah, direto. O Fran é nosso carro de apoio. É, Ah, o Fran tá ali, Fran! é verdade. Que legal você estar Viga aqui. Ele Ferrol. está falando que vai ser Porto Vigo Ferrol. É, pode, é, então. Porque Vigo já é Espanha, né? Acho que realmente, acho que é isso aí. E as Já falou direto. acomodações? Ali, tá. As acomodações vai ser o seguinte: a gente vai ter ou hotéis ou pousadas, quarto duplo com banheiro. E uma pousada é albergue, mas esse um que é albergue vai ser o albergue todo só para o nosso grupo. E por que que tem um albergue? Porque naquela cidade não tem uma hospedagem que caberia todo mundo em quartos, em quartos duplos. Então, essa uma vai ser em quartos Nossa, compartilhados, então teremos essa vivência aí de peregrino raiz. delícia, é bom também isso, e a gente vai estar juntinhos. A Marcinha tá falando, tem uma empresa de autocarro que faz Porto Santiago, a empresa é a Flixbus. É, que a Flixbus ela faz para um monte de lugar. Faz, eu já comprei com eles, inclusive. Eu também. Inclusive, eu fiz o contrário, Santiago Porto com essa empresa, inclusive. Eu fiz Santiago Porto também, 4 horas e 20, tranquilinho. Fui dormindo, linda. Aí, meninas, anota aí, ó. Gabi Jalmira, que está perguntando essa questão da condução, né? Eu acho que de ônibus também é muito fácil para fazer isso. E lembrando, pessoal, que a questão de voo de Madrid para Santiago, o aeroporto vai estar fechado durante um mês, tá? Então, nós não se apavorem, porque a gente não vai ter voo para lá, mas vamos ter trem e ônibus. Então, tem muitos horários que dá para a gente se locomover. Eu, na verdade, acho que eu nunca fiz de voo de Santiago, nem de Madrid para Santiago, vice-versa. Sempre fui de trem ou ônibus, e é super, super tranquilo. Só para avisar que vai ter, acho que é abril, entre abril e maio. Eu não me lembro a data direitinho, depois a gente coloca Mas nos vai grupos. ser nesse período. Aí o que Vai ser nesse acontece é que a período. gente só não pode deixar para comprar na última hora, né? Porque É como porque vai vai ter estar muita fechado o procura, né? aeroporto, é, exatamente. A André, querida, a André vai fazer o caminho francês daqui a pouco, esse mês. Acho que nessa época A que a gente Gabi vai tá, estar. a Gabi tá perguntando se a gente vai junto, volta junto, a gente fica. Ainda tá uma incógnita. Eu tenho um caminho francês na sequência. A Zilene ainda tá numa incógnita. Eu estou numa incógnita ainda. Mas fique tranquilo que vocês não vão estar desamparadas. A gente vai estar juntas, então a gente vai estar ajudando nesse processo de vocês voltarem, tá? Não vamos, ninguém solta a mão de ninguém aqui, não. Fique tranquilo. E a Oi, passagem Andréa, boa noite. a 17 euros. A Marcinha já colocou até o valor da passagem, gente. É 17 euros. De A Porto Márcia é para. muito competente. A Márcia, dependendo do horário, faz 3 horas e 50 de Porto a Santiago. Ô, É isso Valéria, a mesmo. Valéria está perguntando se a gente indica preparador físico. É, Foi você que me perguntou, Valéria? Reunião, alguém me perguntou e eu me esqueci de mandar, agora que eu estou lembrando disso. Não solto É, mesmo, André, se, nunca. se a gente pode indicar, mas acredito que qualquer personal, professor de academia, pode ajudar na preparação física, desde que você explique direitinho que você vai caminhar em torno de 20 quilômetros por dia, que são X dias de caminhada, que tem subidas e descidas. E assim, se você dá essa introdução, qualquer professor de academia, em tese, será capaz de fazer uma preparação física para esse caminho, tá? Foi, né, Valéria? Vou anotar Foi aqui ela que eu mesma. tenho que te mandar. E outra coisa, só de fazer musculação, gente, para fortalecer joelho, pernas, tornozelo e fazer as caminhadas para ganhar fôlego, né? E você está preparada. Então,
Agora, se pode pagar um preparador físico, melhor ainda, porque o cara vai focar em você e aí você ganha esse condicionamento mais rápido. E tem tempo ainda, mas vamos correr, hein? Porque a gente já está o quê? Quase final de janeiro, teremos fevereiro, março inteiros e um pouquinho de abril, metade de abril para metade nada, uma semana para treinar duas. É, Passa muito rápido, né? O tempo. tem que correr, tem que correr. Tem Quem é sedentário tem que correr que agora correr. para essa preparação física. Mas quem já faz alguma coisa é É, pequenos ajustes só que vai acontecer. Porque é basicamente fortalecimento muscular e treinar cardio, né? Treinar a sim. caminhada também, vai começando gradativamente, vai aumentando, nos finais de semana faz Tchau, treinos Gabi. mais longos, e é Gabi tá isso. tem que sair. E amaciar o calçado, né? Isso é bem importante. Musa Boa querida, noite, mozinha querida. beijo. É Então, boa isso, né? noite, Gabi. Fala com a gente lá depois, no privado. Valéria, vou mandar, já anotei, agora não esquecerei. Que mais, gente? Mais alguma dúvida? Contem, falem agora. E não esqueçam de mandar a mensagem para a gente, aí o pessoal que estava em dúvida de fazer o caminho ou inglês ou português, já para fazer, para a gente fechar, porque tem pouquíssima vaga para a gente fechar o grupo, os dois grupos, e aí não vai ter mais para esse primeiro semestre. E aí vai ter que aguardar para um outro grupo. Aí, tchau, bye bye, já era. Aí vai, já era, gente. Vamos lá, vamos caminhar, vamos peregrinar. Vocês vão amar. Ó, vão estar bem cuidado, ó, com duas guias, ó, caminhando juntinhos com vocês. Ninguém para trás, ninguém para É isso frente, aí. a gente caminhando juntas. A Caminharemos o Marcinha tempo tá falando, todo juntas, sempre uma no começo, outra no final, para isso. ninguém fugir, escapar, perder. André, querida, boa noite, beijinho. A Márcia, outra peregrina linda. Bastões na mala, como é? Não, Marcinha, como a gente vai levar mochila, cargueira em bordo? A gente não pode levar cajado, mas a gente vai, chega lá, a gente vê quem que vai querer usar cajado, a gente encomenda da loja, ela entrega no hotel pra gente, e aí trazer é mais fácil. Aí geralmente eles não barram, mas pra gente levar em bordo não tem como, na mochila, senão eles tomam mesmo. E aí fica tranquilo, lá é baratinho. Ah, ótimas são vocês, Mara. Vocês são maravilhosas. Ah, linda. Valeu, valeu. Marcinha, vou esperar seu contato aí, hein? Já passei o descritivo para você, ó. Tô esperando aí para a gente fechar esse caminho, hein? A Márcia já fez comigo o caminho aqui no Brasil, a lindeza. Ah, que Caminha bem. legal, que joia, que joia. Já sabe como é que é a vibe da Já Zilene. sabe, já sabe. Sou. É, e as E as camisetas? camisetas? Ai, Vai ser vai lindas, ter camiseta personalizada só para o também. grupo. De mangas compridas, maravilhosa, com uma estampa linda, com os logos do Cola em Mim, do Cinto Caminho, e um desenho lindo que remete aos caminhos de Santiago. Vocês vão amar, lindíssima. Quando vocês Aí, na preencherem a verdade, ficha ali, aí já vocês, quem preencheu já fechou o caminho, vocês viram lá que tem o tamanho da camiseta, então depois é só, a gente vai mandar as camisetas por correio aqui pelo Brasil ainda, antes de sair daqui, e vocês vão receber a camiseta, cada um vai levar a tua já na sua mochila, tá? Fiquem tranquilas. então o grupo vai ganhar já a camiseta Ah, a Mara credencial, perguntando já vai sair. uma, Marcinha, senão não pode levar, Mara, não pode levar muita roupa. Uma camiseta que a gente vai Ah, dar, né? Personalizada. é uma camiseta, a credencial e a concha já vai sair daqui com ela. Tchau, tchau, Márcia, querida. Boa noite. Obrigada, viu? Agora, o que você vai levar, Mara? A gente explica. Mara não, é Mara. É, Mara. A gente não mencionou isso, né, agora que eu me dei conta. Nos nossos grupos, a gente sempre, quando a pessoa fecha, a gente já tem uma reunião inicial com essa pessoa, que a gente já te esclarece as dúvidas mais
urgentes e já fala um pouco também sobre como escolher o calçado, mochila, as coisas, assim, os itens mais importantes, né? E aí depois a gente vai começar as reuniões. O mês que vem já começam as reuniões. E nessas Com o reuniões a gente grupo, vai né? falar, destrinchar um pouquinho mais. E aí a reunião com o grupo todo. Destrinchar um pouquinho mais esses itens, o que leva, quantas camisetas, quantas calças. Aí vai ser mais esses detalhes. Aí a gente explica como que é o dia a dia, como que vai ser as regras, que a gente também tem algumas regras, como que são as hospedagens, o roteiro. Então, a gente vai falando mais sobre todos esses aspectos nas reuniões. Além disso, a gente também tem já o material explicativo, porque além das explicações das reuniões, então a gente já manda também por escrito, que é para, na hora de comprar, se deu um branco, dar uma consultadinha lá. Vai um checklist também, e a gente já tem uma curadoria de marcas e modelos, assim, das marcas e de cada item do caminho, a gente já tem uma sugestão de marcas e modelos. Todo mundo é livre para escolher o que quiser, mas é só para você não partir do nada, assim. Então a gente já faz uma pré-seleção, então está tudo mastigado, gente. Está tudo foi pensado aqui, minha filha. Nosso apoio tá dando tchauzinho ali. Boa noite, querido. Boa noite. Ô, Fran, obrigada pela sua presença. Já é 1h15 da manhã na Espanha. Nossa, é verdade. 1h15 lá. Que é 10 Obrigada por horas. você ter 10 vindo. Daqui a horas? pouco estamos 9 horas. junto. Estamos Aí juntos a no compra caminho. da passagem é por conta de vocês. A passagem não está incluída porque as pessoas saem de várias partes do Brasil e às vezes até fora do Brasil, então Exterior, né? ficaria muito complexo para a gente fazer essa gestão. Então, a passagem é por conta, a gente pode até indicar uma agência para vocês adquirirem, mas também a gente te dá toda a orientação, se você precisar, de quando compra, que horário, a gente também pode te ajudar nessa orientação. Mas é isso, estamos aí para ajudar, só não está incluído porque tem essas complexidades. Ah, de nada, minha querida. E, bom, acho que encerramos as Acho que dúvidas. sim. Quero dizer que será um prazer ter vocês no nosso grupo. E você entrou bem na hora que a Leve terminou, SH Bra Patronal. Obrigada, Su, É, querida. Beijinho. Obrigada, obrigada, amiga, por sempre Su. estar aqui apoiando, viu? Obrigada mesmo, Su. E é isso. Você tem mais alguma consideração, Zi? Não, eu só quero agradecer todos que entraram aqui e falar para vocês não esquecerem de entrar em contato, que a gente está aqui, ó, a qualquer momento que vocês mandarem mensagem para a gente fechar o caminho, a gente está aqui 100%, com todo carinho e amor, para a gente fechar logo isso aí. Já vamos comprar passagem, porque está chegando, tá, gente? Obrigada mesmo por estar aqui. Alzira, querida, linda amiga. Obrigada, Alzira, Solange, Trilho, Marcinha, obrigada. Aí também já é tarde, acho que é mais de meia-noite, né? Sim, Daqui a pouco a gente sim. tá juntas. Quero agradecer só a todo mundo e daqui a pouco a gente tá junto aí pelos caminhos, caminho É isso português e aí, inglês. gente. A gente se fala Gente, pelas muito redes. obrigada pela participação de vocês. Como a Zilene falou, estamos online 24 horas por dia. Exato. Linha direta aqui. Que linha Obrigada, direta. Amanda. Beijo. Se a gente estiver dormindo, quando acordar, já A gente responde. já responde. Praticamente linha Então é direta. isso. Obrigada, Quem não Jamile, estiver querida. interessado, é só mandar um. Não esqueça de mandar uma mensagem direta, porque eu vou perder vocês aqui nesse monte de mensagem. E vai ser um Exato. enorme prazer ter vocês no grupo. Uma excelente noite para vocês Isso. e até a Beijo e próxima. bom descanso. Até mais.